Que história é essa? Revolta da Chibata, take 2. Mark. O ano é 1910. O Brasil passava por uma série de instabilidades sociais e políticas que abalavam as estruturas da recém-criada República. Uma dessas revoltas, que vai marcar profundamente a vida dos brasileiros naquele período... Cortou. Tá em... Puta. Uma das revoltas que abalou profundamente a estrutura da nossa velha república foi uma revolta liderada por marinheiros que exigiam melhores condições de vida e de trabalho numa instituição que naquele momento era opressora e que guardava muitos resquícios da época da escravidão. E hoje a gente vai falar da revolta da Chibata. Mas afinal, que história é essa? A revolta da Chibata foi um evento marcante na história da nossa república, especialmente porque ela deixa em evidência os Eu odeio ser burro. Contrastes. A revolta da Chibata vai ser uma revolta muito importante porque ela permite com que a gente visualize os contrastes que existiam dentro da sociedade brasileira e como o governo brasileiro vai tratar as questões sociais e as reivindicações de classes oprimidas. Antes da gente falar da revolta em si, é importante que a gente marque os antecedentes dessa revolta. Na passagem do século XIX para o século XX, a Marinha Brasileira vai sofrer um processo de modernização. Os oficiais e os responsáveis pela condução dessa instituição começavam a visualizar o Brasil precisava se tornar uma potência naval, precisava demonstrar o seu poderio no cenário internacional. Então a Marinha tomou uma medida para modernizar a sua frota. A Marinha comprou um navio que havia sido lançado recentemente na Inglaterra, os chamados encouraçados, que mudariam completamente a história de todas as guerras navais até aquele momento. O problema é que os barcos novos que chegavam para a Marinha Brasileira contrastavam com as condições que os marinheiros trabalhavam. Havia, portanto, aí uma contradição. Por um lado, a Marinha Brasileira buscava se modernizar trazendo esses novos navios, mas, em contrapartida, a instituição da Marinha ainda resguardava características muito similares a uma outra instituição da história brasileira, uma instituição marcada pela injustiça, pela violência e pelo terror, a instituição da escravidão. E como é que a Marinha reproduzia essa instituição? A Marinha, nesse período, é basicamente um depósito, e é um depósito mesmo, de jovens pobres e negros, filhos de ex-escravizados, ou até ex-escravizados mesmo, e que eram colocados nos navios para servir durante um período de 13 anos, a partir dos 14 anos. Então os marinheiros eram designados, a partir dos 14 anos, a servir nos navios. O tempo de serviço durava cerca de 13 anos, e em condições de vida, de trabalho extremamente precárias. Mas quando eu estou falando precárias, são condições, não é que não tem o ar-condicionado, não tem a água gelada, as condições de trabalho são similares a condições ligadas à instituição da escravidão. Um exemplo disso é de que os cargos ocupados pelos oficiais da Marinha eram sempre preenchidos por pessoas de formação militar e sempre brancos. Existia, portanto, aí a atuação de um poder simbólico desses oficiais sobre esses marinheiros muito forte e que remontava aos tempos da escravidão. Uma das práticas da instituição da escravidão que havia permanecido nos hábitos da Marinha era a punição física através da chibata. Quando o marinheiro cometia uma pequena infração, ele era condenado a 20, 30 chibatadas, e o ritual da punição desse marinheiro deveria ser feita de forma com que todos os marinheiros daquele navio, daquela partição, assistissem àquela prática. Enquanto o oficial castigava o marinheiro que cometeu a infração, tambores rufavam e os marinheiros assistiam perfilados. Só para a gente ter uma dimensão de como essa instituição, essa prática, ela
ela é muito retrógrada nesse período, a punição com a chibatada foi banida no Império a partir de 1824. Ela é banida no Exército em 1874 e ela vai ser proibida na Marinha em 1889. A questão é que os oficiais que comandavam os navios de fato não obedeciam à lei que proibia o castigo da chibata. Então essa prática ela continuou recorrente no dia a dia dos marinheiros. Os marinheiros ficavam confinados, encarcerados em pequenos cubículos dentro dos navios, em prisões solitárias, com uma dieta, às vezes uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, baseada em pedaços de pão e copos de água. Então a gente percebe que o tratamento que os marinheiros recebem da marinha é um tratamento completamente desumano e que, na verdade, a reprodução desses castigos, então, é um símbolo de como esses resquícios da escravidão ficaram dentro do imaginário brasileiro, especialmente dos oficiais. A marinha, para evitar um abuso dessas práticas, o que não vai ter efeito nenhum, vai criar uma regra que vai dizer o seguinte: esses castigos só poderiam ser aplicados em companhias correcionais, ou seja, eram setores da marinha que deveriam aplicar esses castigos. Mas a questão é que, nesse contexto, praticamente todo navio tinha uma companhia correcional. Os castigos eram dados de forma sádica e às vezes por infrações que sequer existiam porque os oficiais podiam fazer isso. Essa é uma questão muito importante. Quando existe uma punição física sobre uma infração, mais do que a disciplina, é também o simbolismo que aquele comportamento traz, porque isso, de certa forma, fortalece a hierarquia de que os marinheiros pertencem a uma escória social e os oficiais se encontram acima deles. Então, além de ser uma punição física material, é também uma punição simbólica e que coloca os marinheiros no seu devido lugar. Os marinheiros brasileiros vão ter um vislumbre diferente da experiência de ser marinheiro quando alguns deles, incluindo João Cândido, que vai ser o líder da Revolta da Chibata, vai para a Inglaterra acompanhar a montagem do encouraçado que o Brasil havia encomendado, que eu falei lá no começo do vídeo. E quando eles estão na Inglaterra, eles percebem que os marinheiros ingleses são tratados super bem. Eles têm uma alimentação legal, eles têm acomodações que são confortáveis, eles têm salários decentes, e o que surpreende os marinheiros brasileiros é que não somente a marinha inglesa os trata bem, mas as pessoas dos portos ingleses tratam esses marinheiros brasileiros bem, justamente porque eles estão ali a trabalho, eles são visitantes e estão acompanhando o processo de construção do encouraçado. A experiência que os marinheiros brasileiros vão trazer da Inglaterra vão ajudar eles a ver que a situação que eles estão vivendo no Brasil não é uma situação normal. De que o tratamento que eles tiveram na Inglaterra foi um tratamento muito superior ao que eles haviam tido em toda a sua vida de trabalho. Então, ao retornar ao Brasil, esses marinheiros vão começar a compartilhar dessas experiências e vão começar a se perguntar: mas por que nós trabalhamos nessa condição? A revolta estava marcada para acontecer, só que ela acabou sendo adiantada depois que um marinheiro, o Marcelino Menezes, foi delatado por um X9 entrando com 2 garrafas de cachaça no barco. Uma prática que era proibida pelos oficiais. Tanto porque o marinheiro não pode trabalhar bêbado, e porque a cachaça era um símbolo bastante frequente da cultura desses marinheiros, desses jovens negros, que compunham esse grande corpo da marinha. O Marcelino foi delatado, e a punição dele não foi 10, 20 ou 30 chibatadas. Ele foi punido com 250 chibatadas. De novo, 250 chibatadas. E esse processo que o Marcelino deveria ser castigado, ele seria amarrado no mastro principal. E por que amarrado no mastro principal? O que isso parece? Está parecendo como a punição dos escravos que eram castigados no período imperial. Então, mais uma vez, esse simbolismo da instituição da Marinha com essas práticas da escravidão que se mantêm ativos nessa realidade visível. Condenados às 250 chibatadas, os marinheiros do encouraçado Minas Gerais foram obrigados a ficarem perfilados e, ao rufar de tambores, deveriam assistir Marcelino tomando as 250 chibatadas. E a condição que o Marcelino se encontrava era tão grave que era possível ver as feridas cicatrizadas, aquelas marcas, as queloides, que ficavam nas costas dos marinheiros marcadas para sempre. Além da dor física, da dor psicológica, da humilhação, ainda existia a marca que se carregava para o resto da vida. Então é como se aquela lembrança ficasse batendo na cabeça do marinheiro. Sempre que ele virasse de costas ou passasse a mão nas costas, ele ia sentir aquele castigo. Quer alguma coisa mais humilhante que essa? Mais degradante, mais desumana?
A revolta, então, ela vai estourar um pouco antes do tempo programado. Ela vai estourar às 22 horas do dia 22 de novembro de 1910, quando os marinheiros do encouraçado de Minas Gerais tomam aquele encouraçado, os marinheiros se organizam e vão tomar o outro encouraçado que o Brasil tinha comprado. O Brasil tinha comprado 3 encouraçados. 2 já tinham chegado, já estavam na Baía de Guanabara, e o outro estava sendo construído para ser enviado para cá. À meia-noite, eles já haviam dominado o encouraçado de Minas Gerais e o encouraçado de São Paulo. Além desses 2 encouraçados, eles também dominam o cruzador de guerra Bahia e dominam um navio de defesa conhecido como navio Deodoro. Quando a noite acabou, às 6 da manhã, então do dia 22 para o dia 23, os marinheiros, liderados por João Cândido, que mais tarde vai ficar conhecido como mestre Sala dos Mares da nossa cultura popular, vão ter dominado mais navios, praticamente toda a marinha de guerra do Brasil. Isso incluía o navio Rio Grande do Sul, um cruzador chamado Barroso e o destroyer chamado Pará. Os marinheiros claramente dominaram aquela situação. Eles não dominaram todos os navios da marinha, mas eles dominaram os mais importantes. Os 2 mais importantes, os encouraçados. Os encouraçados eram verdadeiras máquinas de guerra. E os encouraçados iam comer os outros navios que nem purê. Com os marinheiros controlando os navios na Baía de Guanabara, eles pegaram todas aquelas máquinas de guerras navais e apontaram seus canhões para o Rio de Janeiro. Mas é importante lembrar, gente, que o Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Brasil. Os caras capturaram esses navios e ameaçaram a cidade politicamente mais importante do Brasil. E quando eles apontaram seus canhões, eles fizeram algumas exigências para que eles não destruíssem a cidade inteira. Inclusive a cidade ela foi evacuada nesse processo. Todo mundo saiu da região da Baía de Guanabara. Todo mundo foi para o interior do Rio porque existia essa tensão, esse medo de que os canhões poderiam disparar a qualquer momento. Então, eles fizeram uma série de exigências, mas a principal delas foi o fim da utilização da chibata como um castigo para os marinheiros. Então o que acontece é o seguinte, os rebeldes eles até vão para a Ilha das Cobras, eles vão se reabastecer de carvão e alguns suprimentos, porque aquela situação que estava se desenhando estava mostrando que aquela tensão ia demorar para passar. Porque o governo brasileiro estava num impasse. Ou o governo brasileiro aceita as exigências, e isso representaria uma derrota política para o governo, uma derrota da Marinha. A Marinha estava sendo feita de gato e sapato pelos marinheiros, por aqueles homens que um dia ela maltratou, que um dia ela desumanizou. E por outro lado, o governo poderia tentar contra-atacar os rebeldes, se não fosse por um pequeno detalhe. Os rebeldes tomaram os melhores navios. Então as embarcações brasileiras que não aderiram à revolta poderiam até tentar bombardear os navios, tomar os navios de volta, e eles iam tomar uma piaba. A derrota seria eminente. O governo brasileiro, então, se encontrava numa encruzilhada. Alguns disparos dos navios rebeldes são até feitos contra o Rio de Janeiro. Esses disparos acabam matando acidentalmente 2 crianças nos estilhaços. E essas 2 mortes vão ser noticiadas pela imprensa e vão tentar tirar a legitimidade da revolta. Inclusive, existem até relatos, mas que são inconclusivos, de historiadores, que essa morte acidental dessas crianças abalou muito o movimento em si. E a gente vai ver que os marinheiros queriam evitar as baixas civis. O governo brasileiro, então, decide pela estratégia mais inteligente possível. Eles decidem tentar realizar uma incursão marinha para tentar atacar os rebeldes, mesmo em menor número e com navios de pior qualidade. A questão é que quando os navios brasileiros começam a se posicionar para atacar os rebeldes, onde estarão os navios rebeldes? Os revoltosos fizeram manobras defensivas e se retiraram da Baía de Guanabara. Não se sabe muito bem por que eles fizeram essas manobras evasivas. Existe um debate se foi uma manobra para prevenção de um possível ataque das forças da Marinha, e existe também uma outra narrativa que diz que os marinheiros queriam evitar o conflito o máximo possível, sem ter por encurralado. O governo brasileiro não teve alternativa. Acabou promulgando um projeto de lei que anistiava os rebeldes. E nesse projeto de lei, os participantes da revolta estavam perdoados de terem participado da revolta, não poderiam ser presos, e alguns deles receberam licenças para retornar aos seus estados. Então o serviço deles na Marinha havia sido encerrado, havia sido interrompido, e eles poderiam retornar aos seus locais de origem. E parece que acabou.
não acabou. O aumento da tensão provocada pela revolta da Chibata vai acabar gerando uma nova revolta de fuzileiros navais. Essa revolta dos fuzileiros navais que vai acontecer na Ilha das Cobras não tem nada a ver com as reivindicações e os participantes da revolta da Chibata. Essa revolta vai estourar no dia 9 de dezembro e os marinheiros vão ser acusados de estarem participando dessa nova revolta. João Cândido, o líder da revolta da Chibata, inclusive, chega a apontar os canhões para a Ilha das Cobras para tentar mostrar lealdade ao governo, porque uma das cláusulas do projeto de lei era justamente de que as revoltas dos marinheiros cessassem. Só que foi a oportunidade perfeita para o governo brasileiro dar a volta por cima naquela situação e ganhar o protagonismo de volta para si. O que o governo brasileiro vai fazer? Vai declarar estado de sítio no Rio de Janeiro e vai aprisionar os marinheiros na Ilha das Cobras. Dentre esses marinheiros aprisionados, um deles é João Cândido. João Cândido traz um relato dramático e aterrorizante sobre as condições em que eles foram presos. Os marinheiros encarcerados vão ficar 3 dias na solitária da prisão da Ilha das Cobras. A chave estava retida na mão do oficial que emitiu essa ordem de prisão. Eles vão ser esquecidos dentro dessa solitária. E depois desse processo em que eles são esquecidos, somente 2 marinheiros sobrevivem à prisão. Em 3 dias. Um deles é João Cândido. João Cândido traz um relato das condições que acabaram causando a morte desses marinheiros. A impressão era de que estávamos sendo cozinhados dentro de um caldeirão. Alguns, corroídos pela sede, bebiam a própria urina. Fazíamos as nossas necessidades num barril que, de tão cheio de detritos, rolou e inundou um canto da prisão. A pretexto de desinfetar o cubículo, jogaram água com bastante cal. O líquido, no fundo da masmorra, se evaporou, ficando a cal. A princípio, ficamos quietos para não provocar poeira. Pensamos resistir os 6 dias de solitária com pão e água, mas o calor, ao cair das 10 horas, era sufocante. Gritamos. As nossas súplicas foram abafadas pelo rufar dos tambores. Tentamos arrebentar a grade. Nuvens de cal se desprendiam do chão e invadiam os nossos pulmões, sufocando-nos. A escuridão tremenda. A única luz era um candeeiro a querosene. Os gemidos foram diminuindo, até que caiu o silêncio dentro daquele inferno. Fica evidente, então, o descaso humano que o governo brasileiro tinha para com aqueles marinheiros. A chibata havia sido abolida. E esse ano vai fazer 110 anos que essa revolta aconteceu. A chibata não é mais praticada e a marinha ela passou por uma série de modernizações que melhoraram a condição de trabalho daqueles que estão participando dela. João Cândido é perseguido durante toda a sua vida pela marinha. Não perseguido literalmente, não vão tentar assassinar o João Cândido, mas todos os marcos e todos os processos que o João Cândido participa, em que ele contribuía com a história, em que ele mesmo foi líder e foi um símbolo importante, a marinha sempre dava um jeito de podar. João Cândido acaba se retirando e morre pobre e esquecido aos 89 anos de idade. Em 2008, um projeto de lei colocou o João Cândido na lista de espera para fazer parte dos panteões de heróis da pátria Tancredo Neves, que se localiza em Brasília. A gente estuda ele, a gente conhece a história da Revolta da Chibata, e mesmo com a história oficial, a história da pátria brasileira, tentando podar a participação dele, a importância de um personagem político e histórico como ele ainda se mantém vivo nas memórias daqueles que lutaram contra a injustiça, que lutaram contra o estralar das chibatas e que puderam mobilizar o Brasil para um horizonte melhor, especialmente as pessoas que precisavam mais. Essa sublevação dos mais pobres, dos necessitados, é uma demanda que preenche toda a história brasileira, silenciada, violentada, mas que, ao longo dos anos, a gente vai ver que ela é, de certa forma, cumprida em algumas medidas, mas que algumas forças que compõem a nossa história vão tentar silenciar essas ascensões. Mas isso é um papo para uma outra história. Muito obrigado por ter assistido, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.